Tapão nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo. E aí, Rô, então, explicando assim, um pouquinho do que é o projeto e para quem está ouvindo o programa. Esse programa a gente distribui ele no Spotify, a gente também tem um canal no YouTube para divulgar, enfim, a gente divulga também em redes sociais. O que é essa iniciativa? Essa iniciativa ela partiu de um grupo que a gente tem, que se chama Ativo. E Ativo, ela nada mais é que um grupo de profissionais da área criativa, então tem designers, tem publicitário. A gente começou a se reunir para discutir um pouco sobre o nosso mercado, discutir sobre economia criativa, abrir novas conexões, capacitações, enfim, a ideia era fomentar um pouco a nossa área, muito voltado para a economia criativa. Né? Então, esse é o propósito da Ativo deste grupo. Como começou a pandemia, a gente estava já organizando, a Ativo estava se estruturando, a gente estava até com alguns projetos, já um planejamento para o ano, e começou a pandemia, a gente começou a refletir assim, de que maneira a gente poderia contribuir com conteúdo para esse momento. E aí a gente teve a ideia do Tapão nas Costas. Tapão nas Costas é o nome do programa, a gente já tem uma série de programas gravados. Os primeiros eram só com os participantes da Ativo, e depois a gente começou a convidar outras pessoas para participar. E o Tapão nas Costas, na verdade, ele tem como objetivo criar conteúdo para ajudar os pequenos empresários. Então, a gente entendeu que uma das maneiras da gente contribuir era dividir um pouco do nosso conhecimento. Então, tem alguns episódios que a gente fala muito assim, de técnicas do design, como tu faz para ter ideias, para selecionar ideias. A gente falou sobre outros segmentos e muito falando assim dessa dificuldade do pequeno empreendedor, de como ele pode sair, ter ideias nesse momento de crise. Né? Daí, claro que a gente participa bastante também com o nosso conhecimento. A gente sabe que o design está muito voltado para a questão da geração de ideias e solução de problemas. E aí a gente começou a compartimentar isso por áreas. E uma das áreas que a gente decidiu agora trazer, que a gente acha bem importante, a gente sabe que é uma das áreas mais impactadas, é a área do turismo. Então, por isso que a gente te convidou. Então, para quem está ouvindo e que não te conhece, Rosane Rosa já foi nossa colega, vou começar falando para ele, foi nossa colega, ela é designer também, assim como nós, né? E aí depois partiu para a área do turismo. Eu não vou nem me aventurar assim, a ficar falando né, do teu currículo, assim, porque eu vi o texto, ele né, tem bastante experiência, vou deixar para ti mesmo te apresentar, mas eu acho importante as pessoas saberem assim, dessa tua conexão, e eu acho que é muito legal, assim, como vai ter uma contribuição bem bacana, né? Então, a gente queria muito te ouvir, né? E entender um pouquinho de como esse segmento do turismo está sobrevivendo nesse momento de pandemia, o que está tendo de soluções, como é que a gente pode, como é que as outras empresas e quem, assim, os pequenos, que a gente sabe que tem muita gente, tem muita empresa pequena que trabalha com o turismo, como é que eles podem ter ideias, saídas, enfim, como é que está se organizando. Acho que essa troca de ideias funciona muito bem. E aí vai participar também com a gente a Cláudia Machado, que também é designer, e vai colaborar, e já participou de vários outros programas, ela também participa da Ativo, ela é da Ativo, né, para a gente poder fazer essa troca de ideias. Então, passa para ti, vou te apresentar, e aí a gente já começa a engatar o programa. Tá, então, bom, pois é. Eu realmente trabalhei na área de design por quase 20 anos, e aí resolvi largar e fazer um período sabático, e esse período ele durou uns 5 anos, assim, não foi um ano sabático, foram uns 5 anos. E aí até que eu me encontrei na área do turismo e vi que me chamava muita atenção. Fiz o curso de guia de turismo, então eu sou formada como guia de turismo. E comecei a atuar como guia e vendo assim várias oportunidades dentro desse mercado. Eu abri a Caminhos de Gaia, que era a agência, né, que eu tinha. E aí comecei a desenvolver alguns roteiros e fazer toda essa parte de vendas, e me identifiquei muito com isso. Porém, fazer tudo isso é um trabalho bastante grande, e onde nem todo mundo percebe o trabalho que tem e quer pagar por isso, né? Então,
conseguir fazer com que as pessoas entendam que, de repente, pagar 200, 300 reais numa viagem tem todo um trabalho por trás disso, uma responsabilidade, porque se acontece alguma coisa com aquele passageiro lá, é responsabilidade da agência. Então, tem uma responsabilidade muito grande e um ganho bastante baixo. E aí, então, eu meio que abandonei a ideia de ser empresa, né? E me foquei mais na parte de guia de turismo mesmo. E agora, esse ano, quando eu trabalhava na parte na área de design, eu tive a oportunidade de entrar na parte da produção, né? Então, negociação com fornecedor, cotação, enfim. E agora surgiu uma oportunidade onde eu estou mesclando isso, que é fazer cotações, fazer orçamentos, com a parte do turismo, que é a montagem de roteiros. Então, meio que juntou uma experiência do design, da propaganda, enfim, com o turismo, e tá fechando todas, né? E, como eu estava falando para vocês, comecei nessa nova função às vésperas da pandemia, né? Foi realmente, assim, dia inesquecível, né? Porque foi 16 de março, quando eu comecei, e 18 de março começaram os passeios a serem cancelados, os turistas já estavam aqui, né, na região, e começa a cancelar com eles, nem todo mundo entende o que está acontecendo, mas, né, alguns entendem, aceitam, outros se revoltam, e aí o que faz, né? Uhum. Com os que estão vindo, que já estão cancelando, os voos estão sendo cancelados, ou seja, os parques estão fechando, vende, não vende, aí vira o caos, uhum, né? E aí as empresas se param, né? E a gente tem que entender que dentro do turismo é uma cadeia muito grande, né? Porque a gente tem as grandes empresas que subcontratam as pequenas empresas que subcontratam. Então, assim, movimenta uma cadeia enorme de empresas, de pessoas, né? Então, o pequeno empresário lá que tem o transporte, que fornece para essa grande empresa, sabe? Então, todo mundo fica meio assim, sem saber o que fazer, né? Em primeiro momento, bem caótico. Dentro do turismo, a gente tem várias áreas, vários segmentos. E muitos deles já vinham tendo uma crise, porque assim, por exemplo, uma agência, uma operadora, um guia de turismo, eles precisam ter o seu cadastro no Ministério do Turismo. Eles precisam estar preparados e ter uma série de coisas a ser cumpridas. Porém, tem vários outros concorrentes que não têm essa mesma necessidade, essa mesma qualificação, enfim, e isso tem crescido cada vez mais, né? Por exemplo, o Airbnb concorre diretamente com os hotéis. Sim. E os hotéis têm que ter um padrão. O Uber, ele faz o papel do transporte, da empresa que presta serviço de transporte, ele faz o papel do guia, uhum, né, sendo que ele não tem qualificação. E ele não precisa ter isso, né? Então, e assim como também fugiu agora, o Uber também concorre com a própria agência. Então, às vezes, alguns detalhezinhos, assim, eles já impactam de uma forma bastante grande e já vinham impactando na área do turismo essas mudanças que estavam acontecendo. Então, de uma certa forma, por um lado, pende vocês precisam ser qualificados e toda qualificação tem um custo, quando que tem outros que não precisam ser qualificados e não tem esse custo. Então, é óbvio que a balança fica desigual, né? Então, já se vinha sofrendo um pouco esse tipo de situação. E aí entra já essa pandemia, então, assim, quase não deu para respirar,
porque no último, principalmente nós aqui na Serra, a gente tem as temporadas, né? Altas temporadas e baixas temporadas. A alta temporada agora é julho e parte do Natal Luz, né? Que vai de outubro até janeiro. Se não teve como fazer um pé de meia nesse período, né? Agora, daí com a pandemia, foi. E foi o que aconteceu na última temporada. Não foi uma temporada assim onde se pôde crescer de forma que pudesse agora ter uma reserva. Claro. Uhum. Então já vinha assim uma certa crise já no segmento. E daí chega essa pandemia e as empresas fazem o quê, né? Para onde vão? Elas, uma vez que a receita foi cortada a -0, né? Uhum. Porque além de não entrar mais dinheiro, tem que devolver. As pessoas estavam aqui. Não tem como tu dizer assim, não, olha só, usa esse passeio daqui a um ano. Eu não sei se eu vou estar empregada, não sei se eu vou ter férias. Não tenho como usar isso. Então, as pessoas que estavam aqui, né, pelo menos a gente fez a devolução do que eles pagaram. Ou seja, por isso o caixa fica -0, né? Claro. Aí continua tendo as despesas de folha de salários, enfim, que tem que continuar. Então, óbvio, acontece as demissões, porque se entende, né, que se a pessoa for demitida, então, pelo menos por uns 6 meses, ela vai ter o seguro-desemprego, vai retirar o fundo de garantia, ela consegue se manter, porque já se percebia que não era uma coisa que ia se resolver em 40 dias, né? Não seria uma quarentena. E aí entram essas medidas do governo que auxiliaram muito, né? Que é essa questão do reembolso num prazo de até 12 meses, né? Então, que as empresas não precisavam reembolsar tudo que foi comprado de imediato, né? Sim. Dá para respirar. E essa questão do home office, que foi geral, né? Mas também da redução de jornada de trabalho, sem que o trabalhador realmente perdesse completamente o seu poder aquisitivo. Ou seja, a economia continua fluindo. Então, essas medidas foram as medidas paliativas, né? Que é o que acontece. Então, a grande maioria das pessoas, a grande maioria ainda foi demitida. Outra parte está trabalhando com redução de jornada, porque muitos não têm o que fazer, não tem. É porque não existe a jornada, né? Não existe, a jornada não tem. Que era levar o turista não existe mais. Não, o turista não tem aqui. Ele não compra, ele não frequenta, ele não faz. Sim. E então gera, assim, eu acho que o maior problema é essa questão da insegurança. O que vai ser, né? E a gente percebe, e assim, dentro desse segmento também nós temos os profissionais informais, os que têm MEI. Uhum. E a grande quantidade de guias de turismo são MEI, ou autônomo, né? Eles não têm não tem uma carteira assinada, não tem nada disso. Então é sob demanda, ou seja, a demanda não existe, eles não recebem. E para esse tipo de profissional, teve a liberação dos R$600 até agora. São vários meses, né? E são R$600. E só que muitos deles ainda também não receberam. Então tem algumas. Aí entram alguns sindicatos que estão tentando fazer uma movimentação, uma reivindicação, para que então essas pessoas pelo menos tenham condições de se manter nesse período. Né? Então existe uma preocupação muito grande nesse sentido, né? Principalmente com que as pessoas continuem a ter o básico, pelo menos, né? E elas consigam se manter dentro do básico. E dentro da cidade toda, da região toda, que a gente pode considerar, impactou muito.
E aí, assim, não é só a agência, não é só o Gui, não. É a própria vinícola lá que recebia. Muitas vinícolas, elas têm uma produção onde 40% da produção deles vai para os restaurantes, que não estão mais, estão praticamente fechados, 60% para o turista. Ou seja, então, assim, o carinha ali do artesanato, a tiazinha que fazia o artesanato para vender lá no centro, não faz. Então, assim, é uma cadeia muito grande, assim, que se a gente for pensar, que é afetada dentro dessa área. Né? Então, é um setor econômico, assim, muito importante que realmente está bem afetado. Não, e conecta direto com o pequeno, né? Que é o que a gente estava comentando, que é esse exemplo que tu deste das pequenas vinícolas, né, de quem trabalha com artesanato, de quem tem um pequeno restaurante, como aqueles que tem aqui na Serra, que é uma família que recebe na sua cozinha. Sim. É pequeno mesmo, né? Sim, porque é que a cadeia ela é tão dinâmica que o grande alimenta os pequenos também. Então, não é só, por exemplo, até esses dias eu estava comentando, não, mas a gente tem que dar prioridade para comprar do pequeno. Ok, acho que sim, porque ele talvez está ali impactando. Mas se o grande também não tiver o mínimo, ele também vai fechar as portas. E o que ele representa também dentro desse contexto, ele também é importante, né? Então, hoje, eu até sempre fui dessa opinião também do pequeno, mas na atual conjuntura, é todo mundo, né? Porque o que se afetou o grande também, o grande, ele tem vários pequenos atrás dele, né? É um mercado todo conectado, né? Exato. E o pequeno, ele não tem um alcance tão grande de mercado como tem o grande. Sim. Principalmente nós aqui, por exemplo, que era um turismo muito nacional e até um pouco internacional, não era muito, mas tinha alguma coisa. Quem traz isso, normalmente, são os grandes. E normalmente é o turista de fora que traz a maior riqueza, digamos assim, né? Sim. Porque ele está trazendo dinheiro de fora para dentro do estado, para dentro da região. Então, sempre que vem dinheiro de fora, faz com que a economia cresça, né? Sim. Então, assim, é bastante delicada essa situação, assim, hoje, até para falar de pequeno e grande. Claro. Mas, assim, a gente tem que ter um cuidado e mais direto com o pequeno, para que eles também tenham essa sobrevida. Acho que hoje quase todo mundo está precisando de atenção, assim. Zé, até queria fazer um link aí, até para ter uma discussão aqui entre a gente de saídas. Tem uma tendência que a gente já sabe que se projeta pós-pandemia, que é uma característica do turismo, e que o nosso turismo aqui no interior vai ser beneficiado, né? São viagens curtas, justamente, né, para tu não precisar ficar 2 horas dentro do, né, ir até, ficar 2 horas para ir até 4 horas até a Bahia, ou ir para o exterior, ficar 8, 10 horas num avião. Então, de viagens curtas, onde tu vai com o teu próprio carro. A gente já sabe que vai ter uma tendência por ambientes abertos, então lugares onde tem a natureza também é uma preferência. As viagens familiares, que até então assim não eram tão vistas, mas que agora vão, né, voltam. Isso tudo são projeções pós-pandemia, ou sim, finalzinho da pandemia, já com a vacina, né, sendo testada, mas que as pessoas ainda estão traumatizadas, aquela coisa toda. Então, isso a gente sabe que tem uma tendência, não sei se vai acontecer, na verdade são previsões. Mas uma das coisas que não adianta, assim, que é uma coisa que as pessoas devem estar se perguntando, e nesse momento, como é que vocês estão fazendo? Assim, como é que vocês estão se organizando para fazer com que a carroça continue andando um pouquinho, assim, pelo menos, né? Lentamente, mas... Se existe alguma alternativa, né, que possa estar sendo feita para manter o contato com os clientes, né, para manter esse relacionamento, para não deixar esfriar, né, na medida do possível, o entusiasmo do turista que não pôde viajar agora, mas que daqui a pouco vai voltar a querer visitar, procurar agência, né, e visitar os mesmos lugares. Se existe algum trabalho nesse sentido, né?
Pois é, vocês sabem que é bem interessante isso. A gente começou a pensar justamente que as pessoas iam querer lugares assim mais na natureza, mais até uma viagem um pouco mais voltada para o in do que, né, as compras, essas coisas. Só que o que está acontecendo? A gente tem recebido, mesmo nessa época, lógico que sei lá, 10% do que era, talvez nem isso, de turistas. E quem tem nos procurado para o mesmo, para o que era, para o que tinha. Não é para esse novo da natureza, não é nada disso. E isso tem nos chamado a atenção. Mas sim, a questão hoje se volta também para um turismo mais regional. Esse turismo regional, ele é uma medida mais imediata, porque isso já está acontecendo. Final de semana, o pessoal da região metropolitana está em bandos aqui na Serra. Eles estão vindo para a Serra, estão indo para lugares mais voltados para a natureza. Inclusive, tem acontecido alguns acidentes, é mais constante ter alguns acidentes em cachoeiras, esses outros lugares, porque ele está buscando isso. As pessoas que moram em apartamento, em grandes cidades, não aguentam mais ficar dentro de casa, provavelmente não vão conseguir ficar até o final, até a vacina, enfim, provavelmente essas pessoas elas já estão desesperadas por sair de casa e elas querem fazer alguma coisa. E nesse querer fazer alguma coisa, nem sempre é mais sensato. Né? E aí, então, por exemplo, vão para o meio do mato, sem grandes preparos, e aí entra de novo aquele mesmo problema anterior, que é tu achar que você pode fazer as coisas por conta e que nem sempre precisa de ajuda. Precisa de uma pessoa que está qualificada, enfim, para te levar. Mas o turista que vem de fora, que vem de avião, que tem acontecido igual, mesmo, por exemplo, agora que nem a gente está com a bandeira vermelha, a gente tem pessoas vindo. Porque para eles, simplesmente o fato deles poder sair um pouco de casa, caminhar um pouco na rua, que seja, e ver alguma coisa diferente, já está valendo. Então, tem gente que está vindo igual agora. E tu percebe que eles estão querendo fazer as mesmas coisas de sempre. Não existe tanto essa procura pelo novo. A gente também imaginou isso, até pensamos, e foi pensado em alguns roteiros para essa linha, mas a procura não está tão grande assim para isso, não. A gente percebe muito que eles querem querem continuar vindo para Gramado e Canela, querem vir para a região, para a Serra, e o maior problema, o maior entrave ainda hoje são as malhas aéreas. Os voos que às vezes são cancelados, os voos que não acontecem, a quantidade pequena de oferta de voo, mas no momento que o que está se desenhando é que quando normalizar, parece que não vai mudar muito assim a procura pelo destino ser diferente, né? Ainda as pessoas ainda querem conhecer o que não é conhecido. E isso também às vezes nos impacta, porque tem pessoas, a gente acha que a Serra Gaúcha, por exemplo, já é manjada, todo mundo... Não. Tem uma grande quantidade de pessoas ainda que desejam, é o sonho vir para cá. E tanto daqui da região, né, tanto da região metropolitana, interior do estado, como de fora do Brasil. Então, assim, a gente está nessa expectativa do que realmente, para que lado vai caminhar isso. Mas hoje, como forma mais imediata de conseguir ter um retorno financeiro, da vazão, da atenção, enfim, para o turismo mais regional, o turista daqui.
Sim. Mas, Rosane, e está possível, assim, realizar esses passeios? O que é permitido? O que não oferece risco para o turista? Como é que vocês conseguem... na verdade, qual é o produto que vocês conseguem oferecer com segurança para esses turistas? Assim, ó, a Serra Gaúcha toda, tá? Tanto Gramado, Canela, Bento, Caxias, todos os locais que já vinham trabalhando com turismo, eles estão totalmente preparados para receber o turista dentro das normas de segurança. Redução de pessoas, não ter aglomeração, de repente um atendimento numa vinícola que era feito dentro, passa a ser fora, se o tempo permite, tá? Uso de máscara, álcool gel, não ter, muitas vezes não tem a degustação em função disso. Os parques também com um atendimento diferenciado, né? Tem parques que agendam horários com os visitantes para que não tenha aglomeração, que naquele horário. Tá? Então, toda a Serra Gaúcha está preparada para receber o turista mesmo nessa época, né? Com redução de quantidade de pessoas dentro do parque, né? Um limite de pessoas pela metade do que era antes. O que acontece, que deixa inseguro o momento, é que uma hora é vermelha a bandeira, que daí os parques não podem abrir por uma norma, aí na outra semana abre, aí depois já vem aquela, não, mas peraí, vai fechar, não vai fechar, não vai fechar, mas uma semana porque está aberto. Isso é que tem gerado, na verdade, mais insegurança do que se deixasse com uma redução tal e frequente. Né? Diminuísse a quantidade de pessoas, talvez, porque a bandeira laranja permite 50%. Uhum. Então bota 30% e mantém constante, entendeu? Porque as pessoas aqui os locais, eles estão preparados para receber. O que acontece, né, é que na rua, quando as pessoas estão fora dos locais, é que elas não usam máscara, elas não se cuidam, daí a gente não tem como controlar e como, né? Mas daí é aquela questão do bom senso de todo mundo, né? Sim. Mas então, assim, respondendo a tua pergunta, o que a gente pode vender? Podemos vender tudo. Até os próprios ônibus, né? Eles já tem essa questão de trabalhar com uma quantidade menor, ter o espaçamento, isso tudo é respeitado. Tapetes sanitizantes antes de entrar no ônibus, álcool gel antes de entrar no ônibus, né? Distanciamento adequado, limpeza após o uso do ônibus, ele é todo limpo. Então, e assim, dentro da questão da pandemia em si, desde o princípio se falou que, muitos falavam isso, né? Não é consenso, mas muitos falavam que aqui estava fechando muito cedo o mercado, não existia caso nenhum, e que julho talvez seria o pico aqui em função do frio. Uhum. Porque, teoricamente, normalmente já é um período que as pessoas tendem a ficar mais doentes em função do frio. E é o que está acontecendo. Nossos primeiros casos aí de Covid, que está agora começando a ter um pouquinho mais, é agora no mês de julho. Então, até junho, poderia ter se trabalhado, né? Poderia ter se tido uma renda melhor, o mercado tá mais ativo economicamente, né? Então, agora se estima que julho vai ter esse pico, né? Tá fazendo bastante frio, as pessoas já tendem a ficar doentes, e aí dentro desse resfriado tu não sabe quanto que é de Covid, quanto é de resfriado mesmo. Uhum. Claro. Pois é, mas eu acho que também as pessoas também precisam saber, né? Eu não sei até que ponto as pessoas se sentem seguras para né, para tu viajar, tu entrar num hotel,
mesmo assim, a coisa que tu falou assim, a questão do ônibus, vocês estão comunicando isso, como é que as pessoas ficam sabendo desses protocolos, assim, eu fico imaginando, se eu tiver que pegar um ônibus, eu sei, por exemplo, que a Marco Polo está desenvolvendo já um ônibus totalmente adaptado, mas é um ônibus com design completamente diferente, né, com poltronas super separadas, com tapadeira e tal, que a gente sabe que isso vai demorar muito para chegar, né, por enquanto a gente tem que usar os ônibus que a gente tem. Mas como é que as pessoas estão assim, elas têm acesso a essas informações? Eu sei que tu disseste no início, as pessoas estão vindo do mesmo jeito, muitas pessoas, né, ainda querem o mesmo formato de turismo na Serra. Mas, e as outras pessoas, assim, porque falaste eu não sei se eu entendi direito antes, que tu disse que é um percentual de 10% que está vindo. Eu estou chutando, assim, mas Sim. é um percentual muito pequeno, mas tem gente vindo. Tá, e esses outros 90, assim, como é que estão fazendo para chegar nesses 90? Assim, esses outros 90 não estão vindo, né? Mas assim, pois aí que está a estratégia. Assim, como é que vocês estão agindo com esses 90? Vocês estão pensando em pacotes para vender mais adiante? Como é que vocês estão se preparando, assim, ou tentando ver saídas para esses outros 90? Assim, por exemplo, para grandes grupos, a gente, todas as procuras estão a partir de setembro. A partir de setembro, não, esse grupo vai para setembro, outubro, novembro, até 2021 tem procura. Mas esse é um público que a gente entende porque é um público realmente um grupo grande. Agora, o que eu estava comentando é que agora, por exemplo, nesse momento, os grupos pequenos, ou famílias, ou casais, né? Esse grupo pequeno, muitas vezes ele não está vindo, ele ainda vem, e nisso a gente está falando dos passageiros que vêm de avião, vêm de longe, né? Esses turistas vêm, mas vêm numa quantidade muito pequenininha. E não vem mais, não porque nós não estamos chegando neles ou porque não existe um desejo deles virem. É porque não existe, às vezes, voo e porque muitas vezes fica essa insegurança do fecha, não fecha. Né? Então, isso é que, na verdade, acaba não trazendo mais turistas. Está se fazendo todo um trabalho aqui de sensibilização justamente sobre essa questão do fecha, não fecha, né, para ver se consegue manter uma coisa mais estável para que se possa, então, ter um fluxo, né? Sim. E aí, para esse público de fora. Daí nós temos o público mais regional. Importante a gente separar, né, esses dois públicos, porque eles têm comportamento um pouco diferente. Né? O aéreo, ele vai necessitar do hotel, ele vai necessitar do transporte, porque ele não vai vir com o seu próprio transporte. E para ele, a comunicação está chegando porque ele normalmente acaba ou buscando via site, ou buscando via uma outra agência, né, a agência local, enfim. E esses locais todos têm essas informações de segurança e medidas de segurança que estão sendo adotadas. O público regional, esse público já é um público que muitas vezes ele vem de carro, com o seu próprio carro, né? Então ele já é um pouco diferente e é aquele público do final de semana, de um dia só. Então ele vem, vai, mas ele, para a gente conseguir chegar nele, ele também, para ele vir, os parques precisam também estar abertos. Né, os restaurantes, porque num período que nem agora, a bandeira vermelha, não tem nem onde comer, porque os restaurantes só com teleentrega, né, ou retirada. Então, esse público que é regional, ele também, se os parques e o mercado está fechado, ele também não vem. E esse público, ele já não demanda tanto do nosso transporte, do nosso guia, enfim. Mas a gente, uma das medidas é tentar fazer com que ele venha, mas deixe o seu carro para se sentir mais confortável em viajar, apresentar algumas alternativas. Então, existem algumas negociações assim que está se fazendo entre as agências aqui, a parte da hotelaria, a parte dos parques,
eles mesmos trabalham em conjunto para oferecer algumas promoções, algumas questões assim que esse público regional possa se sentir interessado em consumir, em vir, né? Enfim, a continuar aquecendo esse mercado, né? Sim. Não sei se eu cheguei a conseguir responder. Não, acho que sim, acho que dá para. É um segmento complexo, né? Não é Bastante. simplesmente tu fazer um pacote e tu pensar numa série de ofertas ou aquela estratégia de cupons para a pessoa gastar ali adiante, porque tu tem que ter. Quem está consumindo tem que ter uma organização muito maior, né, do que talvez outros segmentos, como a gente já falou aqui sobre beleza, enfim. Não, esse dos cupons até foi feito já, né? Já já tem a questão dos cupons que a pessoa compra para consumir daqui a um ano, né? Com desconto. Isso tudo, os parques fizeram, se reuniram, enfim. Então, justamente principalmente na época ali de março, abril, onde precisava ter um gás e uma entrada de dinheiro para a empresa poder sobreviver, foi uma das principais medidas tomadas, assim. Então as pessoas compram, por exemplo, a cervejaria. As cervejarias compra, a gente entrega o chopp na tua casa, porque o chopp a gente sabe que tem uma vida útil curta, eles precisavam consumir, então várias coisas assim aconteciam, que a gente manda, a gente faz, enfim, vários parques, enfim, que fizeram essas ações para poder ter um fluxo de caixa aí que pudesse salvar nessa hora. Né? Então, essas foram medidas já tomadas, né? Também. É interessante como, de repente, esses momentos de dificuldade, assim, eles também servem para um brainstorm, né, para alternativas de criar produtos e soluções completamente diferentes. Embora vocês ainda tenham, né, esse público fiel, que são esses 10% aí que querem viajar, que querem, né, claro que é uma proporção menor. E, enfim, a questão de segurança também, não é uma agência que pode garantir a segurança de todo mundo, depende muito do comportamento do próprio turista, né? Sim. Mas essa questão, assim, de proporcionar experiências de maneira diferente, de tu poder montar um kit que possa trazer uma experiência de viagem sem sair de casa, ou mesmo indo até a região, mas não visitando todos os pontos que a pessoa gostaria, sabe? Então, esse tipo de alternativa, assim, é uma oportunidade também de criar. Vocês chegaram a pensar em alguma coisa, assim, quase como um drive-thru da Serra, ou um drive-thru, não, um drive-in, né? Ou uma entrega, assim, de um kit onde possa conter elementos que são características da Serra, que possa levar para o turista uma pequena experiência, né, de um gostinho, assim, do passeio. Sim, pois é. Tu sabe que tem algumas, tipo assim, vídeos da Serra, até hoje eu estava vendo isso, que foi criado, e aí pelo Simpla tu compra e tu tem essa viagem virtual. Só que é sabido que uma viagem, a experiência dela, ela é composta de várias coisas. Né? Vários sentidos, né? Vários sentidos, porque senão tu pode assistir televisão e a televisão já te bastaria. Sim. E não é isso. Uhum. Quando tu viaja, além de tu ver com teus próprios olhos em 3D, poderia até fazer um 3D, mas não, assim, quando tu vai lá na vinícola, por exemplo, tu conversa com o carinha da vinícola, aquilo é uma experiência. A informação, o contato, o sotaque dele, o jeito que ele fala, o jeito que ele te atende, isso é uma experiência. O cheiro da cantina. Sabe? E essas coisas não tem como substituir. Né? Tu vai ali ver aquelas flores lindas, assim,
perto de ti, tu quase entra dentro daquelas coisas, aquelas hortênsias maravilhosas, uma do lado da outra. É só tu estando ali para te sentir, né? Então, o turismo tem um pouco disso. Já está se falando do turismo 4.0, que é justamente como o meio virtual, enfim, como a internet, como as tecnologias podem auxiliar dentro do segmento, enfim, pode transformar, enfim. Mas nada modifica, nada supera realmente a experiência em si, né? Não tem como. Isso é pele, né, tato, é visão, audição, são todos os nossos sentidos aguçados quando a gente viaja. Então, até, tipo, de repente vou fazer... Precisa muito do kit para conseguir realmente... Não, com certeza, é insubstituível a Então, experiência, né? Eu pergunto mais no sentido assim, ó, de que dentro de toda uma gama de turistas, daqui a pouco tu tem aquelas pessoas, tu tem vários tipos de pessoas, tu tem aquela pessoa que tá de saco cheio em casa e que ela vai dar uma escapada porque ela precisa disso. Tu tem aquela pessoa que é negacionista, que não tá nem aí, não quer saber de coronavírus, vai lá e pronto. E tu tem aquela pessoa que vai, mas com todos os cuidados, mas tu tem aquela pessoa que ela não quer ir, porque ela tem uma pessoa idosa em casa, porque ela tem uma comorbidade, ela não vai se arriscar, mas daqui a pouco ela gostaria, tipo, eu gostaria muito de poder receber em casa uma caixa que tenha uma cerveja artesanal, um chocolate, uma touca para eu botar na cabeça e assistir um filme, uma dica de filme para eu assistir no streaming, tomando aquele vinho, comendo um chocolate com a touca na cabeça, entendeu? Daqui a pouco, enfim, é um produto que poderia, para algumas pessoas, ser interessante. Não, isso é interessante, mas aí entra dentro já não seria uma parte de turismo, né? Sim. Entraria é o dentro produto da serra, né? Aí que pode se unir o pessoal e montar, enfim, e ter os kits prontos. Assim como hoje a venda pela internet, por exemplo, se alguém quer um chocolate aqui da Lugano, vai entrar no site, vai comprar, vai chamar e vai receber na casa. Não vai ser esse kit todo, realmente, assim, né, que tem... Mas isso, de certa forma, o produto em si, ele acontece. Tu recebe em casa, né? E tu, de repente, até pode ter essa... eu desejo isso, eu vou fazer o meu café colonial em casa, né? Mas nunca vai ser a mesma coisa. Não, nunca vai ser. Né? Nunca vai ser. Então, assim, e dentro disso, a gente tem uma parte, assim, do que a gente sabe que vai ser meio demorado esse retorno, mas, por outro lado, a gente também, às vezes, tem uma percepção, assim, fica sempre aquela dúvida, né? De ser uma volta mais lenta, mas do jeito que as pessoas estão querendo e estão buscando, talvez tenha até um crescimento, sabe? Então, essa insegurança, essa dúvida é que tu não sabe o que esperar muito, né? Na verdade, eu acho que o que vai definir é o poder aquisitivo das pessoas, né? Porque é um momento de recessão para todo mundo. Quem se sair bem, vamos dizer assim, conseguir se sair com o seu poder de compra igual, né? Que não tem uma perda muito grande, com certeza vai ter uma demanda reprimida aí de viagem. E isso é uma coisa histórica, né? Eu não sei se vocês já leram a respeito de que em outros momentos, em pandemias anteriores, assim, houve um estouro depois de festas, né? Parece que teve lá o maior carnaval do mundo, foi depois da gripe espanhola, né? Porque o pessoal tava naquela vontade louca. Não, é o que a gente comenta, né? A hora que terminar isso aqui, nós vamos fazer a festa de aniversário do ano todo, de todo mundo do ano. Ou seja, é uma promessa aí de realmente a gente soltar para né? No bom sentido.
Legal. Eu acho que assim, a partir dessa conversa, assim, a gente já se encaminhando assim, já para o final, assim, né, do nosso podcast, já dá para ter uma boa noção, assim, né, do quão é complexo e quão é difícil, assim. Eu entendo que a Cláudia estava, assim, propondo, assim, e comentando que é essa reinvenção que, na verdade, é difícil, mas que todos os segmentos estão tendo, de alguma forma, tentar sobreviver, assim, né? E é a coisa que ela falou do brainstorm, até uma dos nossos primeiros podcasts, a gente falou sobre isso, sobre essas técnicas, porque as pessoas, a gente ficou pensando, assim, enquanto criativo, mas como é que as pessoas, né, o pequeno ali, a mercearia da esquina, como é que ele vai achar uma saída para vender os produtos dele? Como é que o salão de beleza, em que o contato físico é direto, é o tempo todo ali na cadeira, né? Alguém perto de ti, muito perto. Não tem como tu ter 1 metro de distância para cortar o cabelo de alguém, né? Como é que tu vai conseguir ter ideias para sobreviver? Porque, né, as pessoas, querendo ou não, elas têm que ter um mínimo fluxo de caixa para não quebrar, elas têm que ter um mínimo fluxo de caixa doméstico para poder sobreviver, né? Então, a gente entende, assim, que não, as experiências, né, não, são únicas, assim, e que, enfim, o segmento todo, mas de que maneira, né, que as pessoas vão acabar se reinventando. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre tem discutido, assim, nos podcasts, assim, né, como é que as pessoas podem ter esses insights, bom, no meio de todo essa desestruturação, assim, né, de que forma eu posso, sei lá, trazer tal fluxo de caixa, sendo tal ideia. De repente tem que ser 4, 5 projetos para tu conseguir ter lá um fluxo de 30% do que tu tinha a tua renda, 25%, sabe? Então, esse exercício, assim, que a gente tenta propor, assim, sempre, até para quem tá ouvindo, assim, né? Daqui a pouco vai estar ouvindo alguém que tem lá a sua pequena pousadinha com 10 quartos, com 5 quartos. Como é que ela vai fazer? Né? Você não vai entender como é que ela vai. De repente ela pode usar, sei lá, para outra coisa. Não sei, né? Soluções a gente não sabe, mas essa provocação, assim, acho que quem tá ali na sua empresinha, no dia a dia, assim, tá todo dia batendo cabeça. O que eu vou fazer hoje? Né? O que eu vou pensar? De que maneira eu vou me virar nos 30 para conseguir sobreviver, né? Às vezes até a própria... Como é que vai contornar o desconhecimento da tecnologia, que foi uma das coisas que a gente já comentou também, né? Muitas pessoas não tinham o menor jeito, assim, com WhatsApp. Familiaridade, né? Não, redes sociais, e-commerce, nunca ouviram falar, então... Reunião virtual? Reunião virtual, até mesmo que eu estava comentando no início, assim, das aulas, né? Eu nunca tinha dado aula online. Morria de medo da questão, né, de falar na frente de uma tela, mas aí do dia para noite tu tem que te adaptar, tu tem que te organizar e rever teu tipo de aula, rever teu conteúdo, porque tem que te rever, né, te reinventar. Bom, acho que realmente é bem interessante essa provocação que a gente estava comentando. É muito interessante também que todos estejam, os pequenos, grandes, médios, enfim, é uma hora em que precisa se unir, né, para que todo mundo possa trabalhar junto, todo mundo possa ganhar, né? E assim, para quem quer viajar, é importante. A serra está toda aberta, está esperando, está preparada. Só que o turista também tem que fazer a parte deles, tem que usar máscara, tem que se cuidar, porque tem que cuidar do outro. E esse é um dos nossos maiores, de certa forma, maior preocupação. A gente tem esse preparo para receber, a gente pode receber, mas a nossa preocupação é que o turista não saiba fazer isso e, com isso, complique muito a situação da gente, né? É um pedido e as pessoas aqui vão estar sempre prontas mesmo para receber sempre da forma mais calorosa possível. Nas Costas, o podcast de apoio ao micro, ao pequeno e ao médio empreendedor. É um oferecimento da Ativo, Grupo de Economia Criativa,